Muito bom dia, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando nossa live sábado de manhã, 11 horas. E aí, galera? Me contem como vocês foram essa semana. Acho que não dá para reclamar dessa semana. Foi uma semana, apesar de recheada de várias e várias notícias importantes, foi uma semana bastante interessante porque o mercado constituiu sua tendência de alta, reverteu para tendência de alta, rompeu um pivô de alta no semanal. Bom dia pro Evandro, bom dia pro Luan, bom dia pro Leandro, Marcelo Santos entrando. Não se esqueça de mandar aí um aviãozinho para os amigos, chamando o pessoal, para que a gente possa discutir como foi a semana ao longo dessa semana e o que a gente espera para a semana que vem. Bruno Valente também entrando aí, o Marco Network e a Júlia Ferreira também. Então, galera, a gente vê realmente o índice futuro rompendo um pivô de alta. A gente teve as notícias de seguros-emprego dos Estados Unidos. O cenário americano realmente não é um cenário tão horroroso quanto o pessoal pintava. Aparentemente o famoso soft landing entrando. O pessoal de Foz do Iguaçu acompanhando aí. Grande Aidar, tudo bem, cara? E a gente tem, sem dúvida alguma, algumas dificuldades pela frente, especialmente com a discussão do teto da dívida americana. E isso impacta, sim, diretamente o mercado. A gente tem que estar ligado nesse aspecto. E vamos olhar aqui imediatamente o que rolou a nível mundial e a nível Brasil. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Aqui a gente tem índice futuro rapidamente. E daí eu quero botar em seguidinha gráfico semanal. Olha que belo pivô sendo formado. Aqui, um pivôzinho de alta. O Ibovespa também segue dentro de um pivô de alta. E agora tem caminho livre, relativamente livre até a região de 114 mil pontos. Posteriormente, o próximo topo em 120 mil. Aqui é o SPY. SPY tentando romper a resistência. Tentando romper a resistência de 418. Num gráfico semanal. Boa chance de romper. E vamos então com isso entender que o mercado está lá fora em tendência de alta. E aqui também entrando em tendência de alta. Então é hora de entrar em renda variável, Storm? No meu entendimento, o momento já passou um pouquinho, teria que esperar o próximo recuo. O Ariane também entrando na área aí. O Ariane, tudo bem? O ouro, nesse momento, fazendo um certo movimento de aproximação do seu topo histórico, lá fora. Aqui o ouro segue em recuo. E o dólar aqui também segue fazendo um movimento de retorno para o meio da congestão que ele tinha. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é dólar. Mas, como a gente está vendo, ó, isso é dólar. Dólar futuro, tá? A gente viu dinheiro entrando no setor de construção essa semana, muito dinheiro entrando no setor de construção. A gente viu muito dinheiro entrando no setor financeiro aqui no Brasil, bancos, entrou muito dinheiro em bancos. Tá? A gente teve realmente ontem um dia bastante interessante. Na verdade, quinta e ontem foram dias atípicos, no sentido que a gente presenciou o índice futuro subindo, a gente viu o mercado subindo, mas a gente viu Petro, Vale e Itaú, esses três ativos que são muito importantes para a Bolsa, caindo, né, basicamente. Isso por quê? Por causa do vencimento das opções sexta-feira, em que a tropa vendida não queria deixar que acontecesse realmente existir das suas opções, e os caras seguraram o máximo possível Vale, Petro e Itaú. A partir de segunda, basicamente, o problema do vencimento das opções, e com isso existe uma boa possibilidade de termos um cenário de mercado andando um pouco mais solto. O Lipe Invest Oficial pediu que eu mande um abraço pro pessoal do canal dele. Grande abraço aí, Lipe. Vamos conversar um pouquinho. Quem quiser agora entrar, podemos imediatamente chamar as pessoas para trocar uma ideia. Entendo que BR é onde muda para nada mudar, mas podemos ver agora mudanças para pior? Pergunta do Gregory. Como você bem mencionou, o país aqui sempre foi historicamente um país em que tudo muda para nada mudar. E sim, nós estamos passando por uma fase de mudanças para um pouquinho pior. Depois volta para mudança um pouquinho melhor. Depois volta para mudança para um pouquinho pior. E a gente fica sempre nessa situação absolutamente não direcional. E tem um livro bastante interessante do... Cadê esse livro, cara? Cadê esse livro? Eu estava lendo esse livro outro dia, do Pedro Malan, em que ele diz que o Brasil
é um país que a cada 18 anos ele esquece tudo que ele aprendeu. Cada 18 anos o Brasil esquece tudo que aprendeu. E na medida que ele vai esquecendo tudo que ele aprendeu, deixa eu olhar como é que tá aqui os livros. Onde é que tá? Não tá aqui, não tá aqui. Não tá aqui, não tá aqui. Acho que tá do outro lado lá. E é um fato, né? A gente esqueceu tudo que a gente aprendeu, infelizmente. E com isso a gente tem essa dificuldade que está rolando aqui nesse momento. Parece que o Brasil esqueceu o aprendizado que foi feito nos últimos 18 anos. E vamos fazer mais um ciclo de recuo aí, perdendo mais uma década, como usualmente o Brasil acaba fazendo, perdendo décadas e décadas. Neste momento, eu preciso que os amigos entendam uma coisa. Taxa de juros Brasil futura está com projeção de queda. Se a gente bota aqui o DI 1F29, deixa eu botar aqui DI 1. Vou botar o F26 mesmo. A gente está com taxa de juros caindo, pessoal. Isso aqui é para taxa de juros 26, em queda, tendência de baixa. Aqui é DI 1F29. Também tendência de queda. Veja um gráfico semanal de queda importante dentro da taxa de juros 29. Nós estamos chegando perto desse suporte aqui, ó. Se a nossa taxa de juros perder esse suporte e estabelecer um movimento de tendência de queda de prazo mais longo, especialmente com um movimento de zigue-zague aqui, quais são os setores que vão ter péssimo resultado? E o que a gente deveria estar fazendo? Taxa de juros caindo, nós temos que nos focar em pré-fixados. Primeiro ponto. Segundo ponto, taxa de juros caindo, a gente tem que se afastar das seguradoras. Seguradoras são um setor totalmente cíclico e totalmente relacionados com as taxas de juros. Então, BBC3, PSSA3, WIS3 são empresas que vão ter dificuldades em evoluir bem nos próximos meses com as taxas de juros recuando. Então, quando vocês têm taxa de juros nos próximos meses mais provavelmente em queda, saiam do setor de seguros, olhem para o setor de varejo, olhem para os fundos imobiliários e olhem para os pré-fixados. Então, esse é um conceito importante. Esse é um conceito importante que os amigos têm que ter. Entender como funciona o ciclo de juros no Brasil. Isso aqui que vocês estão vendo agora, que eu vou mostrar aqui na tela, basicamente, é o quê? É o IFIX. Olha o que o IFIX fez no semanal. Olha o que essa pancada que o IFIX fez no semanal. Esse movimento de alta que o IFIX está fazendo aqui no semanal, ele está atrelado ao quê? Ele está atrelado ao conceito de que taxa de juros caindo, IFIX dá uma pancada. Então, resumidamente falando, não é um momento que eu estarei olhando para BBC3, não é um momento que eu estarei olhando para PSSA3, não é um momento que eu estarei olhando para pós-fixados. É um momento que eu estarei olhando mais para pré-fixados, fundos imobiliários, varejo, que são os setores que mais se beneficiam por uma taxa de juros em queda. Então, na medida que a gente começa a entender qual que é o ciclo macroeconômico que a gente está andando, a gente consegue daí observar quais seriam os setores que a gente pode estar olhando com um pouco mais de atenção e quais são os setores que a gente não vai olhar com tanta atenção assim. Tá? Vamos ver aqui se tem alguém querendo participar aqui da nossa conversa de hoje. A gente tem o Bermani Correia. Se vocês conseguirem entrar nessa questão de dizer que cidade vocês estão falando e qual é a dúvida que vocês têm para que a gente consiga imediatamente... Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Stormer? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai? Bom dia, professor. Bom dia, como é que tá? Tudo Bom, tranquilo. vamos lá. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Eu queria uma visão sua a respeito de uma pessoa, por exemplo, como eu, que tem uns 52 anos de idade, perfeito? Uhum. E já fiz alguns investimentos e uma coisa que eu já aprendi é que dinheiro a gente perde, a gente ganha,
mas o tempo a gente nunca recupera. Verdade. Então, eu estou numa missão na minha vida de não cair mais. Sim. Essa é a minha principal missão. Então, vamos lá. Eu tenho, inclusive, investimentos com a Liberta, lá fora, Sim. e sou muito bem apoiado pelo Leandro. Uhum. O que acontece? Eu queria que você me desse a sua opinião. Eu tenho, vamos lá, eu vou ser bem direto, uma questão mais pessoal. Sim. Eu estou 90% líquido lá fora. Certo. Eu tenho 3 propriedades lá fora que estão alugadas, que é uma reserva para a família. Sim. Existe uma região que é uma região que eu sou casado com uma catarinense, eu sou nordestino, mas eu sou casado com uma catarinense. Perfeito. E por uma questão de reserva também, eu tenho 3 imóveis na região de São José, ali Florianópolis, vizinho a Certo. Florianópolis. Sim, belíssima região. Então, o que acontece? Eu estou 90% líquido, mas eu estou com um certo receio. Esse teto de dívida norte-americano, uma série de situações que eu não quero me meter em certas aventuras. Eu sou sócio de uma pequena financeira no Nordeste. Uhum. E o reflexo do que acontece aqui no interior do Nordeste, não nas capitais, porque as capitais têm tudo. O que existe em Sim. Fortaleza, você encontra em qualquer lugar em São Paulo, o que tem no Rio, você encontra. Mas eu tenho observado, com o tempo, com o negócio que eu tenho a participação, que o ano, geralmente, para os pequenos comerciantes, começa em Começa março. em março. Exato. Particularmente para a minha empresa, analisando dados, esse ano nós estamos em maio e o ano ainda não começou. As pessoas estão Sim. patinando. Os pequenos comércios estão patinando, não existe dinheiro novo. Sim. Existe uma dificuldade muito grande, os custos de implementação de qualquer pequeno negócio são muito altos. Sim. E a inadimplência cresceu bastante. Então, Sim. a minha posição é essa. Eu tenho 3 imóveis lá fora do país, tenho 3 imóveis que são bem valorizados em Santa Catarina. Eu tenho um imóvel que fica 10 mil metros quadrados à beira da praia. Tenho 90% líquido, mas estou com receio de Sim. tomar certa posição. Eu, inclusive, um tempo atrás, eu tinha me posicionado bastante em ouro. Sim. Só que quando o ouro passou de 2.000, eu Soltou. saí fora, entendeu? Sim. E aí eu sou um sujeito, entre aspas, completamente acovardado Sim. perante essa situação que está sendo apresentada agora. Não confio em bancos, eu Sim. sou sócio de uma pequena financeira, me apresento, inclusive, algumas corretoras, olha, nós temos CDB pagando 1,2, 1,3, não confio porque nós, na minha visão, vivemos uma crise bancária que vem mais coisa por aí, Sim. e eu cheguei a pensar, inclusive, em me posicionar em cripto. Sim. Terminei de falar, eu queria um conselho seu. Tá. Vamos lá, Bermani. Eu acho que a tua dúvida é uma dúvida que muitas pessoas hoje têm. Tá? Porque, de fato, quando a gente olha o mundo hoje, a gente fica com receio do que está por vir ou do que pode acontecer. Seja eventualmente na situação da Europa, seja eventualmente na situação da China com Taiwan, seja eventualmente na situação da crise bancária que está acontecendo nos Estados Unidos. E seja eventualmente com a crise interna política que existe no Brasil. Então, todos esses aspectos nos levam muitas vezes a, cara, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Onde é que eu consigo proteger o meu dinheiro para não ter um prejuízo de patrimônio, para não ter uma queda violenta do meu patrimônio? Porque eu posso estar comprando um topo de S&P 500 e aquele troço dá uma desabada de 40%, 50%, 60% e eu ficar empatado com o meu capital nesse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, ficar líquido neste momento com uma inflação alta a nível mundial representa a perda de 5 ou 6% do patrimônio, do poder de compra a cada ano que vai se desenrolando, já que a inflação vai comendo o valor dos nossos recursos. Então, eu entendo perfeitamente a tua dúvida, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm nesse momento. Eu vou tentar
porque eu também tinha essa dúvida há algum tempo atrás. A única maneira que eu consegui para tentar resolver um pouco essa situação e esses receios e esses temores, até porque a gente tem uma idade bastante parecida, eu também estou com 52, foi realmente executar um processo de diversificação em vários ativos, e eu concordo que as criptomoedas hoje precisam compor uma parte da carteira de investimento das pessoas, tá? Especialmente a BTC e Ethereum, porque sim, podem funcionar como algum tipo de reserva de valor. Só que quando a gente fala de criptos, é difícil tu pensar em colocar um valor gigantesco em criptos, porque a gente ainda tem o receio do próprio cenário das criptomoedas. O meu costume é trabalhar entre 5% a no máximo 10% do meu patrimônio em criptomoedas. Tá? E eu tenho realmente colocado isso. Tá? Então eu estou colocando em torno de 5%. Hoje eu estou com 10% do patrimônio em criptos. Tá? De fato, porque eu entendo que é um ativo que pode eventualmente passar por um movimento de valorização muito importante. E o reteste de $60 mil no BTC, eu acho que é um reteste que é mais tempo ou menos tempo, nós chegaremos lá. Então, eu acho que sim, acho que incluir um pouco de cripto na tua carteira nesse momento poderia ser interessante. Agora, tem algumas empresas hoje que têm menos probabilidade da default que o próprio Estados Unidos. Eu estava olhando alguns estudos que mostram, por exemplo, que a possibilidade da Apple dar algum tipo de default é muitíssimo menor que o próprio Estados Unidos. Eles fizeram uma comparação, eles dizem que os Estados Unidos têm em torno de 50%, 55% de chance de dar default. Tá? E a Apple, sem dúvida alguma, está muito, 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 muito aquém disso. Tá? E tem alguns ativos, então, portanto, que como eles têm um enorme fluxo de caixa, como eles têm um enorme caixa dentro da empresa, eles acabam sendo, inclusive, mais seguros que boa parte dos principais países no mundo. Apple e Microsoft, hoje, são duas empresas que têm um caixa muito forte, acabam estando bem protegidos, nível de endividamento muito baixo. Então, dito isso, eu tenho colocado algum recurso nesses ativos, dessas empresas que são empresas de valor, não empresas de crescimento, são empresas que não estão endividadas, são empresas que produzem fluxo de caixa forte e têm uma reserva de caixa poderosa. E que aí poderiam fazer frente a qualquer crise, frente a qualquer desastre que eventualmente viesse a acontecer. A própria Apple hoje tem algumas debentures dela que ela está entregando algo em torno de 3,9%, 4% ao ano, em dólar. Cara, eu acho mais provável os Estados Unidos eventualmente dar um default do que a Apple. Então, nesse sentido, tá, eu entendo que hoje eu tenho olhado muito mais para essas gigantescas empresas que produzem um enorme valor do que para países. Tu já deve ter lido alguns livros em que falam de mundos no futuro, no mundo no futuro, em que basicamente as empresas seriam maiores que países. Sim. A gente já está chegando nessa realidade. Nós já estamos vendo hoje empresas que têm budgets, que têm orçamentos, que têm caixa maior do que muitos e muitos países. A gente tem, por exemplo, a Argentina hoje com 20 bilhões de dólares no Banco Central deles, enquanto que a Apple tem em torno de 160 bilhões de dólares no caixa. Ou seja, a Apple podia comprar praticamente todo o Banco Central da Argentina porque ela tem 6 vezes mais dinheiro do que a própria Argentina. Então isso já está acontecendo hoje no mundo e eu tenho então escolhido essas empresas grandes, essas empresas que têm um caixa forte com pouquíssimas dívidas, como minha reserva de botar algum valor ali, entendendo que se acontecer uma crise maior, elas vão estar bem mais protegidas do que os países em si. A gente tem, obviamente, todos os anos, ou quase todos os anos, essa situação do teto da dívida americana. E na última hora, tanto republicanos quanto democratas acabam chegando a algum tipo de acordo e acabam dando uma aumentadinha nesse teto, permitindo que as coisas se acomodem. Mas o fato é que em algum momento vai dar ruim. Em algum momento eles não têm como continuar subindo o teto da dívida deles toda hora. E aí, quando der essa situação, vai ser algo realmente muitíssimo pesado. Tá? Vai ser algo que pode impactar grande parte das economias mundiais. Então, assim, se por um lado fica ruim de nós ficarmos líquidos, porque a gente tem uma inflação alta e ela está comendo 6%, 5% do valor do nosso patrimônio, por outro lado, a gente tem o receio de estar comprando um topão e acontecer um teto da dívida não sendo aumentado,
dá um default, os Estados Unidos dá um default enorme e as ações podem dar uma despencada violenta e dar uma sacudida em todo o mercado. Um lado positivo que tu tem uma boa reserva em imóveis, e isso automaticamente é um valor que se mantém, digamos assim, é um patrimônio que não tem o seu valor destruído tão rapidamente quanto, por exemplo, as ações de uma determinada empresa. Tá? Então, isso já te confere uma certa garantia de valor. Assim como o ouro é uma garantia de valor, não é um tipo de investimento, é uma garantia de valor, eu entendo que os imóveis que tu tem funcionariam mais ou menos nessa linha. Então, tu tem uma boa reserva de defesa nesse cenário. Agora, a questão é, eu não ficaria 90% líquido hoje. Eu acho que se permitir este tipo de conduta, especialmente em um cenário de inflação muito alta, pode traduzir, sem dúvida alguma, uma perda de aquisição, uma perda até mesmo de patrimônio, de poder de aquisição no futuro que pode incomodar. A minha conduta eu estou diversificando, estou colocando um pouco em fundos imobiliários. Agora, quando eu estava lá no fundo, estava bem mais acessível, estava bem mais interessante. A gente tinha alguns fundos que estavam com preços sobre valor patrimonial muito abaixo do que seria natural ou esperado. Eles estavam literalmente sendo entregues por um preço, vamos lá, 20% abaixo do que seria o valor de face deles. Agora a gente já está com os nossos preços bem mais próximos da realidade nos fundos imobiliários, mas eles continuam entregando 1,2%, 1,1% ao mês, 1% ao mês, por enquanto livre de imposto de renda. Então isso promove já algum tipo de retorno. Eu também tenho colocado, como eu mencionei, Apple, eu tenho colocado Microsoft, eu tenho colocado Amazon. Eu tenho pego essas empresas que não têm dívidas, mas que têm sim um enorme caixa, empresas de valor, basicamente, e estou comprando um pouco delas, tá? Entendendo que essas empresas têm uma resiliência natural pelo fato do dinheiro importante que elas têm em caixa e que elas conseguem cortar os seus custos com relativa velocidade. Então eu tenho colocado um pouco de dinheiro em fundos, um pouco de dinheiro nessas empresas mais poderosas, nessas empresas mais digamos assim, fortes. Eu entendo que o risco que a gente está vivendo hoje no mundo, ele também pode ser uma oportunidade. A gente tem que tentar aproveitar essa situação para tomar posições em momentos adequados e interessantes. Por exemplo, algum tempo atrás, a gente estava com pré-fixado aqui entregando quase 15% ao ano. Cara, pré-fixado de 15% ao ano até 2029, eu entendo que é uma oportunidade que raríssimas vezes nós vamos ter. Então, quando a pessoa tem esse tipo de oportunidade, tem que estar aproveitando. Tem que estar realmente comprando pelo menos um pouco. Não entrar de cabeça, não entrar numa aventura, não entrar com todo o patrimônio, mas ir alocando parte do patrimônio naquilo. Então, uma certa diversificação vai nos permitindo uma maior proteção do nosso capital. Então, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de ações com excelentes empresas, um pouco de pré-fixado. Hoje eu tenho aumentado um pouco pré-fixados, não apenas aqui no Brasil, mas também em outros países dá para fazer isso. E tem alguns setores, sabe, Dani, que eu acho que são setores que são teses que eu entendo que fazem sentido. Exemplo, a gente tem ETFs lá fora que trabalham com automação, robotização e inteligência artificial. Então, quando a gente pega uma ETF que está focada nesse tipo de atividade da sociedade, eu acho que essa é uma ETF que tem um nível de resiliência muito grande, porque de fato é para onde o mundo está se encaminhando, para inteligência artificial, robotização e automatização de uma série de processos. Então essas ETFs, elas pegam realmente, acabam trabalhando em várias empresas que têm esse tipo de projeto, que têm esse tipo de desenvolvimento. E é para lá que eu vejo que a comunidade vai. Tá? Então uma ETF focada nisso, uma ETF focada, por exemplo, em energia, porque a gente entende que é bem provável que a gente tenha que continuar utilizando energia nos próximos anos, de alguma forma. Então, ETFs focados em energias renováveis, também um outro tipo de ETF que eu gosto muito. Eu acho que o investimento em ETFs para nós, pessoas físicas, é uma das melhores estratégias de diversificar sem ter que botar 50, 60, 80 ações na nossa carteira. Tu bota uma ETF e aquela ETF por si só já vai ter dentro daquele grupo umas 10 ou 15 empresas, talvez até 20 empresas. O Heraldo, lá da Liberta Global, ele pode te ajudar muito nessa escolha,
Porque ele é um cara muito sensato e muito cauteloso na escolha de boas ETFs. Então, tu pode trocar uma ideia com ele com isso e aí conseguir ir aportando um pouco. Inclusive, ele quem cuida do meu dinheiro lá fora também. Eu deixo muito pro Heraldo tocar essa administração. Ele tem sempre falado para mim que, olha, você está perdendo tempo, entendeu? Isso, Não pode ficar isso aqui parado da maneira que isso. está. E É. aí eu tenho sempre pego aquele título do governo americano de 3 De meses, 3 meses. e usava como garantia para realizar operações de vendas de put de Sim, algumas empresas. isso é bem bom. E, porque eu aprendi que vender put é bom quando você tem o dinheiro para ficar. Isso. Vender call é Perfeito. bom quando você tem o papel para entregar, né? Perfeito. Então, isso promovia, né, um ganho, inclusive, de renda extra, Exato. que não me desgasta tanto quanto o meu negócio. O meu negócio é um negócio que vai bem, nós funcionamos há 12 anos, porém, ele me desgasta muito e eu não estou mais afim de fazer o que eu fazia 10 anos atrás. Sim, Entendeu? sim. Então, eu, por exemplo, eu investi através do Leandro num título que é SRUUF, de urânio. De urânio, sim. Essa é uma tese de investimento mais longa. Pois é. Bem mais longa. E me deu um resultado assim, cá entre nós, o Leandro, assim, foi outro tiro no alvo, entendeu? Uhum. Em mesas, conversando com algumas pessoas, que nós temos alguns investimentos aqui no Brasil, eles me deram 2 cenários que eu queria saber sua opinião para desligar. O primeiro é o seguinte, olha, vai entrar bastante dólar no país, o câmbio vai descer, haverá uma sensação de melhora, as pessoas vão inclusive pensar, olha, o governo que está aí não é tão ruim. Quando as pessoas pensarem que o governo que está aí não é tão ruim, ele vai fazer coisa errada e tudo vai dar errado novamente. Essa é a primeira tese, entendeu? Sim. Então, o que é que eles disseram? Põe num CDB, põe num CDI, entendeu? Garante essa taxa, porque daqui a pouco já foi contratado que esses juros vão baixar, então você garante uma taxa futura. Sim. O país não tem dívida em moeda internacional, então você está garantido. E a segunda coisa é o seguinte, automaticamente você comece a transferir em dólar quando o dólar for caindo lá para fora. Põe para fora, põe para fora, põe para fora. Sim. Quando o PT, desculpe, quando o governo fizer uma lambança, mais uma vez, porque eles sempre fizeram, eles vão fazer de novo. Sim. Veja bem, esse é o pensamento dos, entre aspas, mesários que conversaram comigo. Sim. Quando eles fizerem uma lambança, quando o dólar tiver a 4,70, 4,80, 4,65 por aí, o que é que você faz? Você já vai estar lotado de posições lá fora. Quando eles fizer uma lambança, esse câmbio vai voltar a disparar, principalmente quando esse presidente do Banco Central sair fora. Sim. Câmbio vai ficar volátil e é hora de você se posicionar aqui em relação a imóveis novamente. Sim. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha, eu acho que essa é uma tese. Tem outros. Quando a gente fala de cenário macroeconômico no Brasil, a gente sempre tem uma série de dificuldades pela imprevisibilidade que o nosso país realmente é costumeiro. Mas o que a gente percebe é que o nosso governo tem, nesse momento, pressionado muito Roberto Campos para reduzir a taxa de juros. E essa redução, em algum momento, vai estar começando a acontecer. Se essa redução for feita a partir de formas econômicas adequadas, não haveria nenhum problema e o dólar não levaria, digamos assim, nenhuma pressão muito pesada. Não acho que vai acontecer dessa maneira. Na minha impressão, eu concordo que em algum momento a pressão que o governo está fazendo sobre o Roberto Campos vai fazer efeito. Isso vai fazer com que o Banco Central reduza a taxa de juros no canetaço. Essa redução na taxa de juros, que já está acontecendo nos juros futuros, essa redução na taxa de juros ela vai ser muito ruim para nós, especialmente se os americanos mantiverem a taxa de juros deles no nível atual ou até subirem um pouquinho. Porque a diferença da taxa de juros brasileira para a taxa de juros americana vai diminuir. E essa diminuição nessa diferença faz com que o carry trade, que é um tipo de investimento que o estrangeiro utiliza muito aqui no Brasil, ele traz os dólares para cá para pegar uma taxa de juros do Brasil mais alta,
ele faz uma trava no dólar, para não ter problema no crescimento cambial, e com isso ele ganha essa diferença da taxa de juros de 12 Brasil para 5,25 americana. Essa diferença fica no bolso dele e ele fica feliz com isso. E é isso que mantém o nosso dólar contido, nosso dólar mais baixo. Então, por enquanto, a gente está olhando o dólar pressionado aqui em 4,90, tentando chegar lá perto de 4,75, 4,65, mas o fato é que assim que a gente reduzir a nossa taxa de juros, o dólar tem um grande potencial de dar uma pancada. Então eu gosto muito da ideia de comprar dólar quando o dólar está barato, não quando o dólar já subiu. Eu acho que esse é o momento em que o cara vai fazendo pequenos aportes, pequenos envios de remessas, e que ele vai comprando, construindo um preço de dólar médio cada vez menor. Então vai comprando aos poucos, num mês faz isso, depois manda um pouquinho mais, depois manda um pouco mais. Quando chegar lá em 4,60, 4,65, se chegar lá, é o momento em que eu estaria aumentando muito mais a minha presença em dólar, tá? Porque eu concordo em gênero no grau que em algum momento o nosso governo vai reduzir a taxa de juros de uma maneira mais rápida, porque ele quer aquecer a atividade econômica, que ele não conseguiu aquecer ainda, e é bem como tu mencionaste, a atividade econômica no país está parada, ela está literalmente travada. A gente sempre espera que o país comece a andar depois do carnaval. Passou o carnaval e não andou nada, está tudo parado, tá todo mundo com medo de investir, está todo mundo pensando patinando. assim, todo mundo patinando, todo mundo patinando. Esse medo é pelas incertezas, cara, o que vai acontecer aqui agora? E infelizmente, esse cenário tende a se prorrogar para o segundo semestre agora. E aí o governo vai ficar cada vez mais desesperado para tentar reativar a atividade econômica, e isso significa pressionando cada vez mais o Roberto Campos a reduzir a taxa de juros antes do que seria o ideal. Sendo muito franco, eu não sei como é que o Roberto Campos está aguentando tanta pressão. Tá? Eu não sei, honestamente, o cara deve ser ele deve ler Marco Aurélio e Epiteto todo o tempo, porque o cara é um estoico total, ele aguenta uma pressão violentíssima e está conseguindo se manter dentro daquilo que seria o mais apropriado para o país. Mas eu entendo que os juros vai acabar recuando, e quando ele recuar, o dólar dá uma puxada. Então, acho que essa tese está absolutamente alinhada com a maior probabilidade do que vai acontecer no país nos próximos meses. Perfeito. Tá? E a questão toda é quando, não é se. A questão toda é quando é que isso vai acontecer. Eu tenho a impressão que ele consegue aumentar mais uns 2 ou 3 meses, mas depois disso não mais. Então, por enquanto, eu estou nesse momento aproveitando esse recuo do dólar para aumentar um pouquinho posições em dólar, mandando para lá. Só que eu concordo com o Geraldo, diz que, cara, não dá para perder o tempo. Quando tu deixa o dinheiro líquido, quando tu deixa o dinheiro em dólar parado, tu estás perdendo a remuneração no tempo que ele tem. E com a inflação alta que encontra... Se a gente tivesse com uma inflação de 2%, eu te dizia, cara, 2% tu não tem perda de aquisição patrimonial nenhuma. Eu até entendo o cara ficar líquido quando está com uma inflação de 2% ou 1%. Não é o caso agora. Nesse momento, a gente está com uma inflação mais alta lá, e aqui também. Então, ele tem que estar aplicado em alguma coisa. O problema é esse alguma coisa, né? O que é o seguro, o que é o mais tranquilo, que a gente pode colocar o dinheiro sem o risco de acontecer uma volatilidade maior. Você já me deu um excelente conselho, que foi Apple. Sim. Eu vou partir para Apple. Sim. Então, assim, no momento em que a gente começa a pegar essas excelentes empresas, e tem um site muito bom para isso, que é o Investor Business Daily, lá fora. É um site muito bom. Tem uma quantidade de informações muito boas para localizar empresas que estão com baixíssimo nível de endividamento, com caixa muito alto e bem posicionadas em setores estratégicos da economia. E que daí podem funcionar como uma empresa de, digamos assim, um porto seguro. Aqui no Brasil, a gente sabe que os portos seguros são realmente as elétricas. Então, o pessoal se concentra muito em TAI 11, em EQTL, em TRPL4, porque são empresas que produzem um fluxo de caixa muito forte. E quando está todo mundo com medo, o pessoal vai para lá, se esconde lá, digamos assim, se esconde debaixo da saia das elétricas. Até porque pagam bons dividendos, uma série de questões. Lá nos Estados Unidos, o pessoal não tem tanto, digamos assim, por setor. É mais realmente por empresa e por momento que aquela empresa está passando e por cenário econômico que aquela empresa desempenha. Eu gosto muito da tua ideia de venda de puts.
tá? Desde que tu esteja com vontade de ficar com aquela ação. Por exemplo, venda de put de NVIDIA, venda de put de Cisco, venda de put de Apple, venda de put de Microsoft. São empresas que, cara, qualquer recuo que aconteça nela, se eu conseguir comprar abaixo, é uma delícia. E se não for exercido, eu boto aquele dinheiro da put no bolso. Faz até uma renda em cima disso. Sim. Então, eu gosto muito dessa estratégia. Eu acho uma estratégia muito elegante e que tem uma série de aspectos positivos nisso. Aqui a gente não consegue fazer tão eficientemente porque tu tem uma Petro, que até ser uma empresa que tem liquidez nas opções de put, mas a gente sempre tem receio de uma Petro que possa, de uma hora para outra, ser politicamente manipulada e a administração dela pode piorar. E aí, quando tu vê uma empresa que está dando um mega lucro, passa a dar um mega prejuízo. Mas lá fora não tem tanto esse estresse, sabe? Eu acho que tu poderia, sem dúvida alguma, começar timidamente, e eu não te diria para entrar comprando de cara tudo agora, até porque a gente vai ter a seleção do teto das dívidas rolando daqui a 1 ou 2 semanas, mas timidamente procurando boas empresas que tenham uma credibilidade maior do que a própria Estados Unidos. Duas que eu vi com certeza já foram apresentadas com esse cenário, Microsoft e Apple, essas duas. A Amazon eu também colocaria nesse nível, sabe? Eu também colocaria no nível de credibilidade, inclusive maior do que o próprio Estados Unidos. E empresas de robótica. Esse setor, para mim, é um setor que tem um grande prospecto, né, para os próximos meses. E biotecnologia. Então, tecnologia, eu comprei na época em que houve ameaça da China invadir Taiwan. Uhum. Eu comprei 10 mil ações da TSMC. Uhum. Na época, Sim. estavam custando $68, se não me engano. E foi bastante válido, entendeu? Eu continuo com elas e, pelo que eu li, pelo que eu entendi da empresa, é uma empresa bastante forte, Muito. criativa, Muito. né? Que inclusive tem projetos futuros bastante fortes com a Apple, né? É. Mas eu agradeço demais, Storm, é um prazer falar contigo, espero participar em outras oportunidades. Um bom dia. Fico muito feliz, tá? A gente tem geralmente uma reunião de cenários ali, e conversa eu, o Ures e outras pessoas. Já deixo o convite para participar da nossa reunião de cenários nas próximas vezes que acontecer. Irmani, bom final de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Até mais. Vamos chamar aqui uma outra pessoa para trocar uma ideia. O Jackson Coimbra está pedindo para participar aqui um pouquinho conosco. Aí o Bermani. Isso, perfeito. Obrigado, Bermani. Forte abraço. Espero que a nossa conversa tenha trazido alguma luz, alguma ideia sobre formas diferentes de estar trabalhando nesse momento os nossos recursos. Eu entendo, cara, eu entendo em gênero, número e grau o receio que ele tem. Porque quando a gente chega a uma determinada idade, pelo menos eu já estou nesse ponto, 52, 53, a minha maior preocupação não é o crescimento muito rápido do meu patrimônio. A minha maior preocupação é não destruir o meu patrimônio. A minha maior preocupação é que eu não tenha uma volatilidade muito elevada na minha carteira. Quando a gente é mais jovem, a nossa principal preocupação é crescer com que o nosso valor, o nosso capital cresça muito rápido, né? Não é o caso agora, tá? É o caso meu na minha vida nesse momento, tá? Mas então assim, eu entendo as preocupações dele, porque realmente o mundo está ficando cada vez mais complexo. O mundo está apresentando situações muito tensas. Nos Estados Unidos, hoje, a principal pergunta que os caras têm se feito é: as inteligências artificiais, elas vão aumentar a produtividade das pessoas? E sim, isso está acontecendo lá fora. A gente está percebendo que a produtividade que se consegue utilizando a inteligência artificial cresce gigantescamente na sua correta utilização. O problema é que isso vai produzir nível de desemprego. Isso vai produzir nível de desemprego. Então a pergunta que as pessoas têm feito é: o crescimento que vai acontecer na produtividade das empresas vai aumentar o lucro por ação dessas empresas, especialmente porque elas vão demitir muitas pessoas, e isso pode fazer com que o lucro por ação delas cresça? A maior parte dos analistas e dos economistas dizem que sim, mas existe um efeito contrário a isso, que é: ok, as empresas vão conseguir entregar mais, usando menos pessoas, com mais produtividade. Mas
vai ter mais pessoas demitidas. E essas pessoas demitidas, elas vão consumir. Essas pessoas demitidas, elas vão gerar economia. Então, a preocupação que existe é como que a inteligência artificial estará impactando no cenário econômico americano e depois mundial. Como que as pessoas vão se defender disso? Como que as empresas vão aproveitar isso? Isso está sendo muito, muito conversado nesse momento. Tá? Tem uma pergunta bem interessante do Sandro. Vale 3 nessa tendência de baixa, não seria hora de compra? Muitas ações reverteram muito rapidamente. Lojas Renner, por exemplo. Esse está sendo o meu dilema nesse momento, de medinho. Cara, eu não diria que é medinho, tá? Eu diria que a maior parte das pessoas, sim, olha para o mercado e pensa, cara, as ações brasileiras estão com seus PLs nos níveis mais sobrevendidos que já existiram nos últimos 20, 30 anos. Se a gente olhar realmente a bolsa em dólar, está num nível extremamente sobrevendido, extremamente barato em dólar, tá? Mesmo com a queda do dólar que aconteceu. Então, existe um momento ímpar de oportunidade de investimentos no Brasil hoje. Por quê? Porque aqui no Brasil hoje a gente tem taxa de juros alta. Nossa taxa de juros não está alta. Então, a gente consegue pegar pré-fixados bons. Aqui no Brasil a gente tem possibilidade de recuo na taxa de juros no futuro, o que é uma oportunidade para fundos imobiliários que estavam sobrevendidos, que estavam preços abaixo do seu preço valor patrimonial. Segundo, a gente tem realmente a possibilidade de uma bolsa muito, muito, muito abaixo dos níveis históricos de seus PLs, sinalizando então que o cara poderia nesse momento compor uma certa carteirinha bem equilibrada, em que ele pega um pouco de fundo, um pouco de pré-fixado, um pouquinho de pós, trabalha um pouquinho com uma renda variável, e ele compõe uma carteira bem construída em um momento ímpar. Inclusive com alguns fundos também sendo bastante interessantes. A Vale, nesse momento, entrou numa região que eu chamo de região de zona de contexto de compra, que é um fundo anterior muito próximo e muito importante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidamente o gráfico. Eu não gosto muito de colocar gráficos aqui pelo Instagram, porque na tela não fica tão bonita assim, não fica tão fácil de ser localizado. Mas eu acho que esse gráfico aqui vale a pena a gente colocar só para você dar uma imediata olhada. Aqui, ó, vou colocar ele na tela. Então, esse aqui é o gráfico semanal da Vale do Rio Doce. Vejam que aqui é um gráfico semanal, isso aqui é um período mais ou menos de 2021, aqui, até o momento. Veja que a gente tem esta zona de suporte muito forte, com muitos compradores se posicionando na faixa de R$ 64, R$ 65. Foi o mesmo preço que a gente localizou aqui em 2021. Então, esta região, que é uma zona azul, que a gente está olhando aqui, eu chamo esta área de contexto de compra. Esta é uma área que eu procuro por sinais de possíveis entradas. Esta região. Assim como esta outra região que está mais aqui em cima, é a região que eu chamo de contexto de venda, quando eu procuro por sinais de venda. Então, neste momento, a gente está entrando na zona do semanal, que me permitiria procurar por pontos de entrada aqui. E é o que eu estou esperando que aconteça. Alguma sinalização, algum sinal de entrada no semanal e também no diário. No diário, a gente já está formando aqui um possível estrutura de alta. Vejam que a gente compõe aqui, basicamente, esse movimento de alta, seguido de um movimento de recuo que não perde o fundo prévio. O que significa que daqui a pouco, se a Vale romper essa região, ela vai ter feito o quê? Ela vai ter feito um pivô de alta dentro de uma zona de suporte semanal com a possibilidade de um movimento de alta para retornar para os 90 e poucos, trabalhando um enorme retângulo. E a Vale, então o que eu estou fazendo nesse momento, Sandro? Justamente o que eu estava conversando agora há pouco com o Bermani. Eu estou vendendo puts de Vale. Eu estou vendendo puts de Vale e dessa maneira eu estou vendendo puts que estão lá em 63, 64, 62. Se eu for exercido, eu vou estar comprando Vale a 61. Se eu não for exercido, eu estou botando dinheiro em caixa. Então essa é uma forma bastante elegante, bastante inteligente de trabalhar o mercado nesse momento atual. Toda vez que uma empresa excelente como uma NVIDIA, como uma Cisco, como uma Oracle, como uma Apple
Amazon, ou mesmo essas empresas mais poderosas, entram numa zona de suporte de longo prazo, eu começo a vender put. Eu começo a vender put. E essa venda de put, então, para mim, tá? Ela vai literalmente me permitindo que, se eu for exercido, tá? Eu vou ter comprado aquelas ações por um preço muito barato, muito acessível. Se eu não for exercido, entrou um caixa. E daí eu posso usar esse caixa, inclusive, o caixa que entrou da venda da put, para comprar umas açõezinhas, comprar um pouco daquelas ações. Então, eu entendo e concordo com a tua leitura, Sandro, de que a Vale, nesse momento, se aproxima de uma região, fica muito interessante de ser feita. Muito interessante. Tá? Eu não posso falar nesse momento sobre o Braskem. Tá? Nesse momento, estou esperando os fatos que vão estar acontecendo em cima da Braskem. Eu não consigo falar sobre ela especificamente agora. Vamos ver se o Coimbra consegue entrar aí conosco, o Jackson, chamá-lo novamente. Vamos ver se ele consegue entrar. Ou se mais alguém quiser participar, basta solicitar a participação aí. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta do Fábio, Fábio de Pô. Hoje, mestre, estou na fase de adquirir patrimônio. Sobre essa ótica, o que você indicaria a um amigo? Fundos imobiliários, elétricas ou Petrobras 3? Obrigado. É uma pergunta muito boa, tá? E sendo muito franco, tá? De uma maneira geral, o Braulio aparecendo, grande Braulio, tudo bem, cara? De uma maneira geral, tá, Fábio, eu te digo o seguinte. Uma das coisas que eu aprendi na vida, ao longo do tempo que eu fui olhando as coisas de mercado, foi a seguinte. Eu tinha um amigo meu que ele sempre dizia essa frase, é uma frase muito inteligente, muito boa. História, toda vez que você estiver pensando e colocando numa frase a palavra ou, tira a palavra ou, troca ela por e tu vais conseguir melhores resultados. Então, nessa tua pergunta, fundos imobiliários ou elétricas? Tira o ou, coloca o e. Fundos imobiliários e elétricas. Porque com isso, tu consegue, diminuindo esse pensamento binário, ou isso ou aquilo, tu consegue capturar o movimento, digamos assim, a média do que seria o desempenho desses 3 investimentos, no caso. Na Petro 3, eu não colocaria nesse momento. Eu realmente, olhando para a Petro e olhando a nova administração que está acontecendo na empresa, eu não vejo para ela um momento muito apropriado. Especialmente porque a gente está entrando em maio. Maio é uma época do ano que classicamente marca topos de mercado, renda variável. Então, eu não tenho focado muito na Petrobras, acreditando que nós estamos passando do inverno no hemisfério norte, com isso o petróleo vai ter uma pressão de venda um pouquinho maior, e com isso os resultados da Petro não deverão vir tão bons assim. Então, eu te diria o seguinte, nesse momento, para a tua pergunta, eu faria fase de aquisição de patrimônio, fundo imobiliário, um pouquinho, elétricas, um pouquinho, e pré-fixados, um pouquinho. Isso é o que eu faria. Eu faria dessa maneira, composta dessa maneira, construída dessa maneira. E aqui dentro da questão dos fundos imobiliários, tem aqui um que é bem... Dentro da questão dos pré-fixados, olha o que é esse gráfico aqui. Ó. Olha esse gráfico. Vocês conhecem esse gráfico? Vocês conhecem esse gráfico? Esse gráfico aqui é o B5P211. Isso aqui é um gráfico que é uma composição de títulos públicos pré-fixados. Então, uma ETF de títulos públicos pré-fixados. E essa ETF de títulos públicos pré-fixados, basicamente, que é negociada em bolsa, a gente pode ir comprando por um preço unitário de R$81. Então, o que o cara pode compor em termos de patrimônio na sua estrutura? Todos os meses eu vou comprar um pouquinho dessa ETF a R$85 compro um pouquinho de fundo imobiliário, tem fundo imobiliário hoje de R$7,90, R$9, e compro um pouquinho de elétrico. E vai comprando um pouquinho daquilo.
E com isso, ele estaria compondo e construindo uma carteira de prazo mais longo, obviamente, em que ele está trabalhando pré-fixados. Isso aqui performa melhor do que o CDI. Isso aqui performa melhor do que o CDI. Eu vou mostrar aqui de novo. Isso aqui é o B5P211. B5P211. B5P2. Olha que gráfico lindo, né, cara? Olha o que é esse gráfico. B5P211. E o outro que existe é o IRFM11. IRFM11. Que é esse. Olha o que é esse gráfico. Ele ainda não tem uma liquidez perfeita. Ele não tem uma liquidez perfeita ainda. A liquidez está melhorando dia após dia. Desse tipo de ETFs. Então, essas duas ETFs, que são ETFs de renda fixa, tá? Simplesmente nos entregam um retorno bastante interessante, acima do CDI. Ele é diversificado, porque ele pega o quê? Porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Cara, eu tenho que botar um pré-fixado para 25, para 26, para 27, para 28 ou para 29? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Isso aqui já é uma resposta para a gente. O B5P211, ele trabalha todos esses diversos horizontes de tempo em pré-fixados. E por isso ele vai compondo um resultado bem superior ao do CDI. Bem superior ao do CDI. E aí o cara vai construindo um pouquinho de tudo isso. Vocês conseguiram pegar essa ideia? Eu não sei se eu consegui. Eu não sei se eu consegui responder completamente a dúvida do Fábio. Espero que sim. O Lipe está entrando. O Lipe pediu para participar aí. Deixa eu chamar o Lipe aí. Ver se ele consegue trocar uma ideia conosco. Vamos ver se ele consegue entrar. Salve, Lipe. Tudo bem? Tudo bem, Stormer? Tudo bem, cara. Seja muito bem-vindo. Como é que você vai? De onde é que você fala? Conta pra nós aí. Cara, eu sou carioca, mas moro em Curitiba já há mais de 10 anos aí. Curitiba, a terra que eu adoro visitar, porque tem um restaurante aí que, meu Deus do céu, toda vez que eu vou lá, eu tenho que ir nesse restaurante. Tem um contilhão de camarão lá maravilhoso. Não, aqui a diversão do povo aqui é comer, Stormer. É complicado, tem que segurar a onda aí pra não ficar cheinho. Tem que mesmo. Cara, às vezes eu dou uma engordada, sempre que eu vou eu dou uma engordada. Mas tudo bem. Então me conta, cara, tu tá em Curitiba há quanto tempo? Tu tá no mercado? Eu vi que tu falou que tem um canal de 2.000 pessoas. Que bacana, legal isso aí, cara. Cara, primeiramente, eu tô muito lisonjeado de falar contigo. Eu posso dizer que 90% de análise técnica do que eu sei hoje eu aprendi contigo vendo vídeos seus de mais de 1 hora no YouTube, cara. Que legal, cara. E assim, saudações, você é o meu grande mestre da análise técnica, sinceramente. Fico feliz. E assim, eu vejo que as ações tiveram uma disparada muito grande, né, nesses últimos dias no mercado, saindo ali, nosso índice estava em 96, 97 mil pontos, do nada ele está batendo agora 110 mil pontos, e muita gente está na dúvida, né, se é hora de investir em ações ou dar uma segurada, né, e não aportar tão pesado. Eu vi uma análise sua alguns dias atrás no Storm Semanal falando sobre Bradesco, eu achei muito interessante. E calhou de ser uma análise muito parecida com a que eu tinha feito. E aí eu até pensei, poxa, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu queria te perguntar, o que você acha das ações BBDC4, né, para preferencial do Bradesco? Se é bacana em relação aos outros papéis do banco. Sim. E queria que você falasse também, se possível, sobre Klabin, que apesar de ser do setor de commodity, tem despertado o interesse de muita gente. A gente sabe que o Luiz Barsi tem uma grande posição em Klabin e é um dos grandes incentivadores aí do mercado nessa empresa. Sim. Cara, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui, como eu mencionei, eu não sou muito fã de colocar o gráfico no Instagram, mas vamos tentar colocar aqui. Isso aqui é Bradesco, pessoal. Eu afastei aqui o prazo mais longo, aqui em torno de até 2017. Vejo que Bradesco costuma trabalhar em zonas que formam possíveis retângulos. Tá? Esses retângulos eles têm diversos tamanhos. Mas nesse momento atual a gente consegue visualizar um retângulo enorme com muitos pontos de suporte nesta região em torno de R$12. Tocou aqui, depois toca aqui de novo,
mais uma vez aqui, e um outro toque nesse ponto aqui. Essa zona de 12, 13 reais para Bradesco se constrói aquilo que eu estava falando de contexto de compra. Toda vez que se aproxima dessa região, eu começo a procurar por sinais de entrada. Esses sinais de entrada seriam eventualmente um pivô de alta, seria eventualmente um trap, alguma coisa que apareça nessa região aqui azul. E aqui em cima é a região que eu chamo de contexto de venda. Essa região aqui em cima, cara, é a região que eu tenho que estar procurando por qualquer sinal de venda que acabe rolando. Que vai ser eventualmente um pivô de baixa, que vai ser eventualmente um trap, alguma coisa nesse sentido. Então, no meio dessa situação aqui, quando a gente se aproximou desse fundão enorme, a gente apresentou aqui alguns sinais de entrada. E agora, cara, essa barra aqui, que a gente está vendo, que é uma barra enorme, que foi produzida com aquela situação de inadimplência que havia aumentado, que todo mundo falou que o Bradesco estava complicado na inadimplência. Essa barra, ela funciona como uma atração, essa abertura aqui, ó. Então, para mim, o Bradesco tem caminho relativamente livre até os 18,50, sem grandes resistências. Então, esse movimento aqui, quase um 17% para cima, é um movimento que eu acho que é praticamente inexorável nesse período. E tem um outro aspecto importante que vocês têm que levar em consideração, que é o seguinte: se a gente olhar o próprio Bradesco, no passado, vou dar um zoom aqui alto, vejam que esse topo aqui, ó, ele foi estabelecido quando? Esse topo foi estabelecido em maio. A gente tem este outro ponto aqui, que foi um fundo importante, estabelecido quando? Aqui em maio. A gente tem um outro ponto aqui de topo estabelecido quando? Aqui foi em julho, e esse fundo aqui em maio. E a gente tem um outro topo estabelecido aqui em finalzinho de maio. E aqui a gente tem um outro fundo estabelecido em final de maio, 29 de maio. Então, o setor de bancos, ele é um setor que costuma fazer topos e fundos em maio. No meu entendimento, o Bradesco construiu seu fundo, agora ele tem como objetivo trabalhar o movimento de retorno lá para 19 com alguma coisinha. É óbvio que eu não tenho como comprar agora, porque eu já estou longe do suporte, pelo menos do semanal. Eu preciso que o Bradesco faça um recuozinho, eu preciso que ele faça uns 2 ou 3 dias de queda, aproximando-se ou de uma média móvel, ou de um topo anterior rompido, ou de uma zona que eu consiga me defender e consiga fazer uma compra com um stop relativamente curto. E é o que eu estou esperando que ele faça. Quando a gente vem para cá, ó, botando aqui o gráfico diário, a gente vê que... Deixa eu só botar uma tela mais limpa, sem nenhum tipo de... Aí. Então, olha o que está esse diário aqui. Cara, esse diário está muito bonito, cara. Ele tinha esse topão aqui estabelecido, ele já fez esse recuozinho aqui, permitiu uma bela entrada aqui. E olha esse gap aberto. Cara, esse gap aberto tem o desejo de ser fechado. O mercado quer fechar esse gap. Tá? Então, neste momento, eu acho que a oportunidade de entrada ela rolou nessa sexta. Eu vou rezar para que segunda-feira esse troço dê uma recuadinha, faça um candle vermelho, por exemplo, e aí me permita comprar massa desse candle vermelho. Sabe aquele sistema de barra vermelha ignorada? É o que eu ia querer trabalhar aqui dentro do Bradesco, né? Então essa seria a minha leitura nesse momento. Todo e qualquer recuo desse treco eu vou tentar comprar. Klabin, cara, sendo muito franco, é um ativo que eu não acompanho muito. Não é um ativo que eu olhe muito, tá? Mas ele tocou essa região aqui, olha essa linha de tendência de baixa aqui, olha esse suporte aqui, ele cortou e agora ele não tem grandes resistências antes de 22,85. Caminho livre até 22,85. O que eu gostaria que acontecesse? A partir de ontem, quando eu vi esse gráfico, eu comecei a olhar esse gráfico ontem, quando me chamaram a atenção dela, eu comecei a praticar meu ato diário. Eu tenho um ato diário, quando eu vejo uma situação como essa, que é a seguinte, ó. Eu me ajoelho e começo a rezar. Papai do céu, por favor, faz uma quedinha. Te juro que eu compro esse troço. Então eu voltei a rezar aqui, cara. E eu estou rezando veementemente. Passei a noite inteira rezando com uma queda de Klabin para perto de 18,50. E estou implorando, por favor, papai do céu, eu sou um cara do bem. Traz o papel aqui de volta para 18,50, que ali eu procuro por compras, por favor. Então é um movimento atual aqui para Klabin.
eu estou rezando para esses dois papéis fazerem algum tipo de alívio. E eu acho que vai acontecer, cara, porque eles estão há vários dias em alta. Então, um alívio aí deve estar rolando em seguidinha para que a gente possa comprar mais perto do suporte. Essa é a minha interpretação, Lipe. Top demais, Storm. O ativo da Klabin, eu sou acionista da Klabin, né? Inclusive, meu preço médio está ali na casa de 3,76, mais ou menos. Então, assim, eu estou conseguindo subir um bom movimento, porque conforme ele estava vindo nessa tendência de baixa aí por um bom tempo, fui pegando ele em algumas áreas ali de psicológico ali do mercado. Entendi. Você foi construindo um preço. Isso. E Bradesco também. Eu consegui pegar ele. Essas zonas que você marcou ali de suporte, essas 3 zonas ali embaixo, eu também havia marcado. E aí eu dirigindo e vendo uma live tua, que eu estava no engarrafamento, quando eu vi a tua marcação ali das zonas de suporte de Bradesco, eu falei, caraca, não é possível que eu tô olhando do mesmo jeito que o Storm está olhando para esse gráfico. Legal. Aí eu até, fiquei muito feliz com essa questão. E em Bradesco eu consegui fazer uma acumulação bacana ali na faixa de preço de 13,60, meu preço médio. Que em Bradesco. Aí, assim, sendo que agora o problema é isso que você falou. Orando para baixar as ações que não baixam mais agora. Exato. Mas esse ponto que tu fizeste, Felipe, ele é uma coisa que eu preciso que os amigos que estão me ouvindo agora, eles pensem muito a respeito disso. Essa forma de operar que o Lipe está falando e essa forma de operar que eu também estou mencionando, isso se chama trade estratégico, em que tu vai localizando os pontos que são interessantes para aquela empresa, para ir botando posições ali, e depois tu vai trabalhar com alvos que vão ser alvos muito longos. E é óbvio que a gente vai fazer isso somente em empresas que têm múltiplos e fundamentos adequados, coisas que estão por trás dela. A gente não vai operar isso num papel que é um mico total, que não tem resultados. Mas, cara, entendam, isso daí vai produzir um crescimento de patrimônio gigantesco, porque esse tipo de movimentação vai te permitir capturar movimentos de 20%, 30%, 40% em cima do patrimônio que você alocou naquela ação, em prazo de 5, 6 meses. E é isso que vai modificar a vida patrimonial da família de vocês. Não é o day trade, não é o compra e vende, compra e vende, compra e vende. Não é isso que vai fazer o patrimônio de vocês crescerem. O que vai fazer o patrimônio de vocês crescerem é trades estratégicos. Localizar os pontos de entrada e tomar as posições nos melhores momentos adequados para aquela ação. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, que isso é fundamental. Isso que o Felipe está fazendo é muito inteligente, é muito esperto e é altamente lógico, tá, de ser feito. SMTO3 deu uma oportunidade dessa também recentemente, Felipe. Foi lindo o trade está indo super bem. A Home 3 também deu essa oportunidade, está indo super bem. Então tem vários papéis que permitiram esse tipo de operação. Só que a pessoa tem que aprender isso, a ler isso e a olhar isso, para dela poder se beneficiar realmente. Poxa, eu gostaria só de fazer agora uma pergunta sobre o que você falou de BB de Seguridade. Né? Sim, a gente entende que a taxa de juros, ela recuando, essas ações ligadas ao setor de seguridade, elas tendem também a recuar. Para posições de hold, será que não seria momento de boas oportunidades de acumulação quando essa taxa de juros recuar e essas ações de Caixa Seguridade, BB Seguridade começarem a derreter no mercado? Um período de acumulação dessas ações? Cara, a gente entendi, eu acho a pergunta. Cara, assim, ó, o que a gente acaba tendo? O ciclo de juros no país ele é mais longo. Então, quando a gente fala de um ciclo de queda de juros no Brasil, nós estamos falando de um ciclo de, no mínimo, de 6 meses a 1 ano e meio. Então, quando a gente pensa nisso, isso aqui é Brasil Seguridade. Eu estou entendendo que esse movimento que a gente está vendo aqui, ele recebe o nome de distribuição. Os institucionais
profissionais pegaram todo esse ciclo aqui, que é o ciclo que vem de janeiro de 2023 até agora, e distribuíram o BBC3. A cada movimento de alta eles vendiam, cada movimento de alta eles vendiam, cada movimento de alta eles vendiam. E agora a gente está entrando numa fase que é participação pública. O mercado está se dando conta que o papel está perdendo tendência de prazo mais longo, que era essa, e que agora ele vai fazer um movimento de recuo. Onde é que é a zona que eu penso em comprar BBC3? Vejam que aqui tinha um topão gigantesco, que é o topo lá de 2020. Esse topo funciona depois como um novo topo em 2022, 22, 22, vira suporte aqui. Essa é a minha região de contexto de compra. Então, eu só pensaria em olhar para a BBC3 com algum olhar do tipo assim, você me interessa? Nessa faixa de preço aqui, 25, entre 25 e 26. Tem um amplo caminho ainda para isso cair, para chegar nessa região. Mas, sem dúvida, que chegando nessa área, eu vou procurar daí aqui por sinais de compra. Eu vou procurar aqui por pivôs de alta no diário, eu vou procurar aqui por traps de alta no diário, esse tipo de coisa. Não é por agora. Eu acho que agora o papel recém perdeu esse fundo e essa perda de fundo aqui, ela vai ser testada realmente. O mercado ainda vai dar uma tentativa de voltar para cá, voltar para dentro dessa congestão. Se ele não conseguir voltar para dentro, pleque. E aí aqui eu sou comprador. Não antes disso. Tá? Eu entendo que são ótimas empresas, eu entendo que o fluxo de caixa delas é bom, eu entendo que elas estão posicionadas em nichos de mercado bastante interessantes, mas eu não vejo agora momento bom de entrada para um prazo mais longo dela. Vai ter que haver todo o ciclo de recuo da taxa de juros, e quando nós tivermos isso, daqui a 1 ano e meio, 2, aí sim poderemos ter um cenário. Bacana demais, Stormer, tua visão aí. Talvez seria uma oportunidade, então, no máximo, para um swing trade, Sim. BB Seguridade? Um swing trade, sem dúvida alguma, porque é um swing trade para retornar para dentro daquele retorno que a gente estava mencionando. Então, um trade curto, de retorno à média, certo? De retorno para dentro das bandas de Bollinger, até porque está abaixo da banda de Bollinger, e com isso, sim, a possibilidade de um trade rápido. Mas não de um trade de posição, que é como tu está fazendo lá em Bradesco, ou mesmo trade de posição de CMA3 e Home, que são trades mais longos. Entendi. Agora falando um pouquinho do setor de saneamento, ainda dentro do Brasil aqui, né? Copasa, eu sou acionista da Copasa. O papel deu uma estilingada. Sim. Que eu vou te falar que hoje eu estou fazendo mais de 30% no papel, no meu preço médio. E assim, aí a galera fala assim, caraca, e agora? Como é que eu vou entrar nesse papel que não para de subir? Sim. Falei, cara, você tem que esperar a oportunidade, não compra nessa loucura dessa alta, não. E assim, talvez, o que eu estou vendo, não sei se eu estou interpretando corretamente, mas parece que o papel entrou em sobrecompra no diário. Sim. Eu queria que você desse uma análise, ver se eu estou fazendo uma análise dentro do caminho aceitável ou se eu estou ficando maluco. Tá, olha aqui. Isso aqui é topo histórico da Copasa. Ela nunca foi negociada mais caro do que isso. Essa é uma região que funciona automaticamente como uma zona em que os vendedores tentam se posicionar. Eles tentam apresentar algum sinal de venda para eles poderem entrar vendidos, para tentar buscar um retorno até aqui embaixo, que é a zona de contexto de compra aqui nessa região, perto de 10, 11 reais, e a zona que os compradores se apresentam para esse ativo. Só que a gente tem que entender que a Copasa ela foi impactada pela possibilidade do marco de saneamento ser retirado e depois um congresso disse negativo. O marco de saneamento vai continuar acontecendo e isso trouxe muita compra para ela, sim. E que foi o originário de toda essa pancada de alta que a gente está olhando. Cara, isso aqui é gráfico diário dela. Isso aqui é um mastro e bandeira. Na verdade, 2 mastros e bandeira. O primeiro foi aqui, mastro, bateu na resistência que era o topo histórico, os vendedores se apresentaram aqui. Quando rompeu a massa desse candle aqui, os vendedores desistiram de segurar e o troço está mais uma pancada. E daí a gente está vendo aqui mais vendedores se apresentando. Onde é que estão os stops desses vendidos aqui? Onde é que eles vão botar os stops deles? Vocês acham que o vendido pode operar vendido aqui e aqui sem nenhum tipo de stop? Claro que não. Então os stops deles estão aqui. O que isso traduz?
Isso traduz que se romper essa região aqui, meu amigo, é mais alta. Então, o que o cara pode fazer num cenário desses? Cara, ele não tem como operar no position, porque o prazo semanal realmente está sobrecomprado. Mas o que ele pode fazer é uma estratégia que eu gosto muito, que é a seguinte, Lipe. Ele toma a posição, quando dá o sinal de compra de swing trade, ele desenha o alvo dele, então ele plota o alvo, no caso, o alvo aqui seria a amplitude desse... O alvo aqui seria a amplitude desses 3 candles para cima projetado. Então o alvo está aqui em cima, em 161 disso. Nesse caso, o alvo ficaria aqui em 21,32. Beleza. Então o cara tem o alvo 21,32. Quando bate no alvo dele, o que ele faz? Ele tira o financeiro de risco e fica com ações residuais. O resto da vida. Ele fica com aquelas ações de graça, certo? O resto da vida. E aí fica com o financeiro dele protegido, esperando com outro sinal de swing trade. Quando der um novo sinal de swing trade, seja a aproximação desse topo anterior rompido agora como suporte, um pullback, ele vai tomar uma nova posição. Quando bater no alvo dele, ele não vai vender todas as posições que ele comprou, vende somente o suficiente para voltar ao financeiro. E com isso ele vai acumulando o papel em carteira, se torna um acionista com o risco exposto mínimo. O risco de exposição dele vai ser bem mais baixo do que se ele tentar uma posição agora de entrada num gráfico semanal que não está oferecendo o sinal adequado. Essa seria a forma como eu construiria aqui Copasa. É uma empresa com excelentes múltiplos, excelentes fundamentos. É uma empresa que tem um ótimo fluxo de caixa. Ela não tem um nível de endividamento muito alto. Eu gosto bastante dessa empresa. Eu acho que ela é uma das empresas que mais me chama atenção hoje no setor de saneamento no país, sem dúvida alguma. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Eu que sou do Rio de Janeiro, em Curitiba há um bom tempo, eu sei o quanto é difícil uma empresa de energia dar certo no contexto do Rio de Janeiro, tendo em vista a quantidade gigantesca de furto de energia. Por que eu estou falando isso? Por causa da Light. Sim. Você acredita que a Light tem recuperação? Já de antemão, já digo que eu não acredito e nem investiria nesse papel. Mas você acredita que tem recuperação a Light? É a minha primeira pergunta. E a segunda é, você acredita que alguma empresa de energia pode dar certo no Rio de Janeiro se a gente pegar, por exemplo, uma CEMIG da vida, enfim, uma outra empresa com um fundamento sério? Será que tem chance de dar certo no contexto de Rio de Janeiro e pagar bons dividendos um dia? Bom, aí, cara, aí tu fez uma pergunta que eu diria assim, esse aqui é Light, tá, pessoal? O gráfico da Light é esse. Inclusive com um belo movimento de recuperação nos últimos dias aí, tentando buscar uma zona que seria o retorno lá dos R$7, com alguma coisinha. Cara, acho que a tua pergunta é mais uma pergunta, não só acredito na Light, mas só acredito na humanidade como um todo. Né? Porque para que a Light consiga realmente se recuperar e para que eventualmente a gente conseguisse ter alguma empresa de energia elétrica no Rio de Janeiro dando lucro ou eventualmente funcionando a contento, nós precisaríamos que toda uma cultura, que a cultura inteira daquela cidade modificasse. A cultura dos governantes, a cultura da população, a cultura daquela sociedade inteira. Entender que, de fato, cara, a empresa está entregando um serviço, ela tem que ser paga por esse serviço. Eu não posso usar gatos, eu não posso roubar energia, eu não posso roubar água. Ou seja, nós temos que fazer com que as pessoas do Rio de Janeiro entendessem que roubar é feio, que roubar é errado. E que roubar não é ser esperto. E, infelizmente, cara, isso é uma mudança cultural que precisaria partir desde as escolas, desde as famílias básicas, até conseguir uma massa crítica de população que entendesse isso. Eu sempre acho interessante que o brasileiro, quando está aqui no país, ele desobedece às leis, ele faz sacanagens e ele faz um monte de coisas erradas. Quando ele vai lá para fora, ele se torna um ícone da honestidade. Então, o mesmo brasileiro que quando vê uma
uma mesinha oferecendo algum produto sem ninguém cuidando e pedindo um dinheiro do lado, vai lá e rouba até a banquinha, esse cara vai lá na Europa, ele pega e compra os moranguinhos que não tem ninguém cuidando, deixa o euro ali na caixinha e vai caminhando feliz da vida. É o mesmo cara. A única coisa que muda, o que é? É a região geográfica? Será que é o meridiano que passa no Rio de Janeiro? Será que esse é o problema? Não, não é esse o problema. O problema é a certeza da punição. Que quando tu está lá fora, tu tem isso. E aqui tu tem certeza de que você vai ficar impune. Então, mesmo que entre uma CEMIG, mesmo que entre qualquer empresa de energia elétrica séria, entre aspas, e com forte regulamentações e com fortes aspectos de controle, enquanto não modificar o conceito de que, cara, se fez errado vai ser punido, não vai dar certo. A cidade do Rio de Janeiro não vai dar certo enquanto as pessoas não entenderem que as leis devem ser respeitadas, cumpridas e obedecidas. Isso não é só no Rio, infelizmente, Felipe. Isso é no país inteiro. Isso é no Brasil inteiro. As pessoas deixarem de querer ser espertas e cumprirem aquilo que deve ser cumprido. Né? Então, só que assim, aí também tem o próprio governo sacaneando a empresa. O próprio governo deve para a empresa um monte de dinheiro e não está querendo pagar. Então, cara, é uma farra, é uma festa em que todo mundo tira uma lasquinha do negócio e quando se vê, não fica nada para a empresa de fato, que é quem faz o serviço. Eu acho que ela se recupera assim, honestamente falando. Por quê? Porque o Brasil, ele é herói de fingir que vai morrer e não morre. O Brasil é herói, é um país onde tudo muda para nada mudar. Então, assim, eles chegam no ponto de quase quebrar a empresa, e quando a empresa estiver muito próximo de falir e quebrar, e até surtar completamente a entrega de energia elétrica na cidade, vem lá o centrão, literalmente o centrão de fato, e arranja algum jeito, alguma escamoteada de fazer com que as coisas continuem funcionando sem que a empresa quebre. Então, é o velho jeitinho que é feito. Através de propinas, através de sacanagens, através de tomar lá da cá, através de faz-me rir, que acaba impedindo que as coisas quebrem, até porque eles sabem que se eles deixam quebrar, não vai ter energia elétrica no Rio de Janeiro, não vai ficar no cenário. Então, cara, é triste. Honestamente, é triste. Então, eu acho que ela deve recuperar, sim. Ela vai algum dia se tornar uma grande empresa que dê um monte de lucro, um monte de dividendos? Não. Ela vai ficar sempre nesse cenário de finge que entrega um bom serviço e a gente finge que paga eles. Entendeu? É assim que funciona grande parte da cultura dentro do Rio de Janeiro, infelizmente, e dentro do país como um todo. E por isso que eu digo que o Brasil, infelizmente, é um país que tem tudo para dar certo, mas acaba preferindo não dar certo. Infelizmente. Galera, meio-dia e 20, caraca, já passou muito horário aqui com a gente. Grande abraço, Elipe, para todos os amigos de Curitiba, para o pessoal do Rio de Janeiro também. Espero que vocês não tenham ficado chateados com a minha leitura sobre grande parte da cultura do Rio, mas infelizmente não é só a cultura do Rio, é do Brasil inteiro. O brasileiro, ele é assim, ele obedece a lei apenas quando ele tem certeza de que ele vai ser punido. Se ele está lá fora, ele obedece tudo direitinho. Quando ele está aqui dentro, ele sabe que isso aqui é uma zona, que ninguém dá nada, que não acontece nada e acaba desrespeitando tudo. E isso que impede a gente realmente de evoluir enquanto sociedade, enquanto país. Tem uma última frase bastante interessante que eu queria dizer, na verdade, é um koan zen budista, e que vai muito em linha com isso daí, sabe, Lipe? Tinha um mestre zen budista com seus discípulos, eles estavam dentro de um mosteiro, e o mosteiro estava caindo aos pedaços. E os discípulos chegaram para o mestre e falaram: mestre, olha só, esse nosso mosteiro aqui está caindo aos pedaços, ele está feio, ele está horroroso. Quem sabe a gente arranja uma maneira de reformar isso daqui tudo. A gente não tem dinheiro para isso. E aí o mestre olhou e falou assim: vocês têm certeza, vocês têm razão, isso aqui está muito feio. Façam o seguinte, vocês vão até a aldeia mais próxima e vocês roubem. Vocês vão lá, tá? E vocês roubem tudo que for necessário para reformar o nosso templo aqui. Com uma condição. Tenham certeza
de que ninguém irá vê-los. Então vocês façam isso. Quando vocês tiverem certeza de que ninguém irá vê-los, vocês vão lá e vocês roubem aquilo e vocês reformem o mosteiro. Aí os discípulos olharam aquilo meio que chocados com o que o mestre tinha dito, mas todos eles foram menos um. Um não foi. O mestre chegou perto dele e falou assim, tu não vai para a vila? Ele disse assim, não, mestre. Por que tu não vai para a vila? Bom, o senhor disse que eu tinha que ter certeza de que ninguém veria eu cometendo esse crime. E se eu fizer esse crime, eu estarei vendo isso. E eu não admito que eu cometa esse tipo de crime. Eu não me importo com o que os outros pensam a meu respeito. Eu me importo com o que eu penso a meu próprio respeito. Então, eu sou o vigia das minhas posições. E aí o mestre falou, parabéns, você entendeu o que eu tentei ensinar para eles. Então, assim, esse é um conceito que eles têm muito importante que, infelizmente, o Brasil esqueceu. O Brasil esqueceu isso. E a gente teria que repensar muito a nossa sociedade para que a gente consiga chegar numa sociedade mais admirável, mais correta. E por isso que quando a gente olha assim, os japoneses vindo aqui assistindo um jogo de futebol, no final do jogo, eles limpando o estádio, a gente fica chocado. Cara, por que eles estão fazendo isso? Eles estão limpando o estádio, que eles perderam o jogo. Eles vão lá e limpam tudo. Porque eles não aceitam uma conduta inadequada deles. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Felipe, forte final de semana para ti. Tudo de bom, cara. Abração. Obrigado por tudo, Storm. Eu queria te fazer um convite, se você puder um dia estar numa live lá no meu canal do YouTube, Lipe Invest. Pô, vou ficar felizão aí. Vai ser um grande prazer. Manda um inbox que a gente organiza isso daí. Beleza? Grande abraço, mestre. Até mais. Obrigado por tudo. Bom, pessoal. Bom final de semana para todos. Fiquem em paz.